Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado dos meus queridos amigos, companheiros de batalha espiritual, pastores Edson de Faria e pastor Silvio Oliveira. Como é que estão os irmãos? Graças a Deus, estamos bem, pastor Kenji, pastor Silvio, e mais uma vez uma alegria ter você conosco. E a nossa expectativa é que alguma coisa fique no coração de vocês, né? Porque nós estamos tratando aqui de algo abençoado, né, pastor? É a nossa esperança, Nossa esperança, né? Então é isso que nós estamos querendo passar para vocês. Muito bem, pastor Kenji, pastor Edson. É sempre uma satisfação estarmos aqui no estúdio da Vox, passando algo de bom para vocês que nos acompanham. Continue conosco e sejam agraciados pela palavra de Deus. Amém. Estamos estudando Apocalipse, estamos conversando sobre a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial que nos aguarda. E paramos, né, pastor Edson, na descrição da cidade, né, que ela vai ter pedras preciosas, 12 portões e, né, uma coisa tremenda. As medidas também são imensas, né, da cidade. Né? O irmão até falou que vai ser um cubo perfeito, né? Pelo menos na descrição que é feita, né? Que será realmente um cubo perfeito, né? Eu entendo assim a colocação dessa figura, né? Do cubo como algo perfeito, né? Todos os lados são exatamente iguais e, na minha visão, é a perfeição de Deus que está colocada ali, né? Você pega um triângulo, as medidas são meio diferentes, né? Um hexágono diferente, um retângulo diferente, mas o cubo é o quadrado de todos os lados exatamente iguais, não tendo como ter diferença. Então, seria a perfeição do nosso Deus. Perfeito. E aqui, ainda no capítulo 21, João diz que ele não viu nenhum santuário, porque o santuário é o Senhor. Né, versículo 22, né? A cidade não precisa do sol, nem da lua, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhes trazem a sua glória. Então significa o quê, pastor? Então nós vamos ter a cidade, mas fora da cidade também teremos habitantes? Porque os reis virão trazer a sua glória, vão trazer os seus tributos. Exatamente. Então nós temos um pouquinho da visão do milênio, né? Em que Jesus Cristo estará aqui, só que isso já vai um pouquinho adiante isso já está do milênio. Já né? acabou o milênio. Já acabou o milênio, né? Então nós estamos... se vai ter fora ou não, ou seja, se os reis também estarão trazendo, não significa que dentro daquela comunidade, dentro da cidade, não terão um governo da cidade, sim, não terá nenhum tipo de governo dividido, né? Mas o centro ali é Deus, né? Então, se houver algum tipo de governo separado, vai ser uma comunhão tão grande que mesmo quem estiver reinando fora desse, que nós seremos lá como reis também. Sim, né? somos co-herdeiros. Né? Então, tudo que pode ter lá será realmente trazido, submetido ao Senhor. Né? Entendi. Por isso que eles trazem a glória. Exatamente. Porque estão e só Ele nós podemos trazer. Né? Somente a Deus nós podemos trazer. Tudo aquilo que possamos imaginar. Exatamente. Porque se a gente pensa assim, em portões,
o portão tem dois lados, né? O lado de dentro e o lado E de de fora. fora, Né? né? Então, há 12 anjos em cada portão, né? um portão, um anjo para cada portão. Para cada portão. Então significa que haverá passagem, né? As Sim, pessoas entrarão e sairão. Exatamente. Né? Então, parece que dá essa ideia, né? Ó, os portões, versículo 25, os portões jamais se fecharão de dia, pois nela, né, não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações, né? Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, quer dizer, a entrada e saída. Né? Você tem livre acesso, trânsito, né? tem um trânsito, né? Mas deixando bem claro, a maldade, tudo aquilo que nós vimos no programa anterior, não vai entrar, só entrará ali aquilo que é do Senhor, aquilo que é puro, aquilo que é santo. Eu, quando estava preparando ainda nessa nossa conversa, eu coloquei: a medida da cidade é símbolo da sua majestade, magnificência e grande suficiência. Nada estará fora da ordem ou do equilíbrio de Deus. Né? Tudo vive na luz e é descoberto. Então, tem uma frase que eu coloquei: simboliza a integridade. Né? Entendi. Então, tudo que está lá é íntegro. Entendi. Né? Então, não haverá puro, nenhum tipo... íntegro, Exatamente, santo, santo, especialmente santo, né? Que acho que é a palavra que traduz toda a magnificência de Deus. No primeiro momento, pastor, então João descreveu todo o aspecto exterior da cidade, né, o tamanho do muro, etc. e tal. E depois ele vai dando pistas sobre o que ele vê dentro da cidade. Exatamente. Né? Então, ainda no capítulo 21, versículo 21, diz: a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. E aí no capítulo 22 começa a mostrar que o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um lado do outro rio, está a árvore da vida. Olha a árvore da vida aí, pastor. De novo, né? De novo, né? Estava ali em Gênesis e ela aparece aqui. Ela estava praticamente cerceada, não podia ter acesso a ela. Né? Aqui é interessante porque nós falamos outro dia, né, sobre o alimento, né? Hoje nós teremos lá, não teremos sede, e nós teremos para a eternidade a árvore da vida, né? Que ela dará seu fruto, né? O texto é bem claro, né? No versículo 1 e 2, né? Então me mostrou o rio da água da vida. Não vai ter mar, mas vai ter o rio, né? Perfeito. Nós falamos ali. E rio é da o água rio da da água vida. da vida. E esse rio sai do trono de Deus, né? E do Cordeiro. Brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Quer dizer, não vai ter nenhum tipo de enfermidade. De doença, né? enfermidade, porque então, isso garante que é saúde eterna. Que é saúde eterna. Né? Então, já está esse texto dando uma visão bem clara de que não teremos sede e nós teremos ali o alimento para toda a eternidade. Nunca mais sede, nunca mais fome, nunca mais doença, nunca mais morte, dizer, nunca mais envelhecimento. Quem já é mais idoso vai continuar, imagino eu, né? Talvez mais idoso, só que você vai continuar para a eternidade ali. Então essa é uma outra coisa interessante, a nossa aparência lá. Bom, como eu vejo que tudo se fez novo, talvez nós vamos ter uma aparência até mais nova ali, né? Porque teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo, né? Paulo ensina lá em Filipenses 3, um corpo glorificado. Sim. Né? Então imagino que eu talvez com 77 anos, eu talvez esteja um pouquinho mais com o rosto menos enrugado. Com a aparência da metade. Na história da igreja tem um bispo chamado Ambrósio de Milão. Ele julgava que na eternidade todos nós teremos a aparência que tínhamos, ou que teremos, enfim, com 30 anos de idade. E talvez ele pensou isso com a idade de Cristo. Exatamente. Né? Talvez ele fez essa colocação imaginando Cristo, a semelhança
de Jesus Cristo. De Jesus. Né? Até porque a gente pergunta, né, quando Adão foi criado, que aparência que ele tinha? Exatamente. Né? Exatamente. Porque já foi criado o homem, né? Adulto, exatamente, né? Então, fica mais... Mas eu creio que ele foi moldado tão bem, né? De forma tão espetacular, que acho que o semblante dele acho que não podia ser feio, não. É verdade. E aí, pastor Silvio, o que o bom acha aqui? Olha só que coisa maravilhosa saber que nós teremos um lugar onde a árvore da vida que estava lá em Gênesis, nós vamos reencontrá-la na Jerusalém Celestial. Sim. Pastor, eu gosto muito do Evangelho de João, quando Jesus ele disse que ele é a videira verdadeira. Está falando de árvore também. Né? E ele fala que ali que nós, os discípulos, né, são os ramos para darem os frutos. Né? Então, aí fala do fruto. Nossa, que maravilha. Eu que tenho oliveira no meu nome, né? Embora não seja videira, né? Mas eu gosto muito de plantação, essas coisas, e saber que nós vamos ter uma árvore que não é uma árvore comum, que é uma árvore da vida, que é o próprio Jesus. E eu estava vendo aqui também, aqui no 22:14, bem-aventurados, o próprio Jesus dizendo, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Né? Então tudo converge para Jesus, o Cordeiro, a árvore. Aqui fala que eu estava vendo aqui que não vai ter templo, porque o templo vai ser o próprio Senhor. Tudo converge para Jesus. Não sol, nem lua, porque a glória de Deus é que vai tudo para o Senhor. Tudo. Tudo para o Senhor. Como é importante ter esse conhecimento da palavra de Deus, porque o próprio Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne. Perfeito. E habitou entre nós. Pastor. É interessante porque lá em Gênesis diz que tem 4 rios, né? Aqui só vai ter um rio da vida. Né? E a origem dele é o trono de Deus. É verdade. Agora, diz aqui, 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Isso é um fruto só por mês e vai dar para todo mundo que vai estar lá, né? Bom, nós lembramos das multiplicações de pães e peixes. Né? Tiveram 2, né? Talvez ali foi um exemplo, olha, não se preocupem, porque mesmo que seja um, vai dar para todo mundo. E vai sobrar. E vai sobrar, né? Os discípulos que às vezes esqueceram 12 cestos cheios ali, né? Verdade. De novo 12, né? De novo 12. E ficaram preocupados lá quando eles estavam, Jesus andando sobre as águas, falaram assim, nossa, será que foi porque nós esquecemos lá os cestos de pães, né? Foi na primeira multiplicação. Sim. Mas a preocupação de Jesus lá era diferente. Então, pelo menos a ideia que eu tenho é que nós tivemos já que nem o pastor Kenji fala, uma pista, né, pastor? De que vai sobrar para todo mundo, porque com pequenas coisas, nosso Deus, que é tão poderoso, pode todas as coisas, vai dar alimento para todos que estiverem ali. Amém. Aqui diz, nunca mais haverá qualquer maldição. Porque a presença de Deus está ali, então jamais poderá ter qualquer tipo de maldição. Né? Nenhum desses criminosos, feiticeiros, maldades, maldições, doenças, nada. Absolutamente nada disso. Absolutamente nada. Porque lá realmente onde existe a santidade de Deus, não pode ter nada diferente disso. Aliás, quando o Espírito Santo habita em nós, ele habita e nós temos que deixar tudo aquilo que nós praticávamos, né? Nós, enquanto vivos, enquanto humanos, infelizmente, nós vamos praticar alguns atos que não vão deixar o Espírito Santo triste, né? Mas nós temos ainda o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. É verdade. Aqui diz, os seus servos adorarão, contemplarão a sua face, a face de Deus, e na sua testa terão gravado o nome dele. Por que será na testa, pastor? Que é um lugar visível, né, pastor? Sim. Pelo menos eu imagino isso, né? Que é o lugar que você olhou, né? especialmente para quem é um pouquinho careca, dá para enxergar. Vai cobrir um pouco. Tá? Mas eu acho que é um lugar extremamente visível que você Sim. até de longe você pode identificar. Quer dizer, então quando olhar para alguém que tem o nome dele gravado na testa, já sabe que é propriedade do Cordeiro. Exatamente.
privativa. Privativa do nosso Senhor. E aqui se repete, então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão. Quer dizer, nós somos servos, mas também reis. Que coisa, né? Que E coisa maravilhosa. É difícil a gente imaginar isso, né, vamos pastor? reinar sobre o quê e sobre quem? Bom, eu imagino que nós vamos... primeiro eu queria colocar um outro tema, que nós vamos servir. Certo. Uma das nossas atividades ali será o servir ao Senhor. Né? E mesmo servindo ao Senhor, nós também somos servos, mas também somos reis. Né? Herdeiros, reino sacerdotal. Não? Exatamente. Podemos não ter o cetro na mão, mas nós estaremos lá também como reis. Né? É difícil você até imaginar isso. Porque né? o pessoal, assim, no pensamento popular, imagina que do céu a gente vai estar pulando de nuvem em nuvem, tocando né, a harpa, né, não sei o quê e tal. Mas falar em serviço, porque serviço é trabalho, né? Exatamente. Eu imagino que na eternidade nós vamos trabalhar. Ninguém vai ficar balançando na rede. É verdade. Quem pensou que era isso, né? Tem que... Nós vamos ter realmente servir. Esse serviço é servir ao Senhor. Sim. Né? Não podemos dizer que nós vou participar só de um coral. Esse servir é o servir mesmo, né? A todo instante, a todo momento. Né? Isso tem muito a ver, porque quando Adão foi separado para o Jardim do Éden, ali em Gênesis, se diz que ele foi separado para arar e guardar. Exatamente. Né? Lavrar e guardar. Inclusive, Deus deu a oportunidade para ele nominar a todos os animais. Toda a criação. Ou seja, ele estava Ele trabalhando. já teve um trabalho ali. Né? E lavrar é braço, né? O trabalho de braço, braçal, né? Mas eu vejo isso, pastor, como um trabalho gostoso, né? Que Adão tinha, né? E que aí depois ele acabou, no suor do teu rosto você... Mas em função da consequência do pecado. Do pecado dele. Ali, como já não vai ter pecado, eu vejo que é um trabalho que você vai ter prazer em fazer, seja que tipo de trabalho for. Seja o que for. Seja o que for. Exato, especialmente esse de você estar servindo ao Senhor, né? E vendo tete a tete. Né, então, pastor? pois é, uma das possibilidades, quando o homem é criado, aí os irmãos podem me corrigir, uma das possibilidades é que quando o homem foi criado, Deus disse a eles, criou a imagem e semelhança, né? E ele diz, domine sobre a criação, sobre as criaturas, no mar, do céu. Uma das possibilidades é que nós estejamos reinando sobre a nova criação. Exatamente. A gente não sabe o que vamos encontrar lá, né? Mas talvez sobre a nova criação. Eu estava pensando, inclusive, nesse outro dia, conversando até com a minha filha, que diz lá o texto, que as crianças meterão a sua mão... Isaías 11. No Isaías 11, né? Lá na toca, e da serpente, a víbora não vai, né? Então eu fico imaginando isto, né? A convivência, não sei se vai ter animais lá ou não, né? Mas a visão talvez que tenha, né? Exatamente. Porque não dá para a gente avaliar, mas a visão que tem. Porque são todas criaturas de Deus, né? Eu gosto muito de usar que a pista que nós temos é essa, né? Que nós estamos convivendo com todos, o leão, com o carneiro, com o urso. Então isso dá uma ideia de que haverá assim uma harmonia, né? Harmonia tão grande de todos e a presença de Deus que não dá para deixar isso descontrolado. Agora, pastor, nós estamos batendo papo, né? Sim. Quando a gente vê, nós meio que já esgotamos aqui o assunto da Cidade Santa, mas quando a gente vê Jesus descendo dos céus, lá em Armagedon, capítulo 19 de Apocalipse, vem um exército com ele. Ele está montado. Uma montaria. Né? Tem cavalos no céu? Se imaginar que sim, né? Pode ser que sim, né? Não sei se pode ser algo simbólico, né?
Mas eu acho Mas que... é difícil a gente pensar em algo simbólico, porque eles vão destruir os exércitos do anticristo. Exatamente. Tá? Né? E voador ainda, né, pastor? E voador, né? Alado, né? Não sei se, né? Se tem asa, mas... Mas eles vêm do céu para a terra e destroem, derrotam e destroem os exércitos do anticristo. E ele é bem claro ali que é um cavalo branco, né? Tanto que se faz até confusão com outro texto. Né? O que dá a entender que os demais que estão acompanhando também montados. Né? Uma cavalaria. Exatamente. É um exército que não tem como ninguém se defender. Né? Quando ele ataca mesmo. Então, não é interessante pensar, será que temos cavalos? Podemos imaginar, sim, né? Mas nós vamos saber. Nós vamos saber. Né? Tá? Às vezes aparece no texto do Apocalipse uma águia, né? Voando e falando. Aí alguns intérpretes dizem, não, ali é um anjo, ele imaginou que era uma águia, mas era um anjo. Até aí a gente consegue... né? Assim como também quando fala de alguns aparelhos bélicos, né? Soltando fogo pela frente e por trás, imagina-se um tanque de guerra. Sim, né? sim, quando então tem alguns textos que a gente pode até imaginar isso, né? Então fica meio complicado, mas para nós, pelo menos, nós imaginamos que dentro do texto que está dizendo, nós vamos ver sim isto e nós vamos saber se tem realmente alguns animais. Olha só que eu fui capítulo 19, versículo 14, diz assim: os exércitos do céu o seguiam, a Cristo que desce, né? Montados em cavalos brancos. Olha só. Interessante. E vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Olha só. Olha a pureza, olha que o linho é tido como um tecido extremamente real, né? Nobre, né? Nobre. E aqui está dizendo, se fala que é um tecido fino, um linho como se fosse fino. Imagine o tecer desse, como ele é tecido, né? Não tem como a gente alguém avaliar. Já me perguntou, pastor, eu vou deixar a bucha pro irmão. Né? Perguntaram para mim, no céu tem um lugar para cães, gatos, passarinhos? Já perguntaram isso para mim também, pastor, já perguntaram. E numa ocasião eu falei, não, acho que não, né? Mas depois comecei a pensar, falei, pera um pouquinho, como não, né? Como é que eu posso passar a régua aqui e dizer que não, né? Se fala muitas vezes do cantar dos pássaros, né? A andorinha né? encontrou a própria águia, ninho, né? para si, na então, casa do Senhor. Então eu não vejo como a gente pode falar não, né? O que pode falar é simplesmente, não sei, vamos ver. Lá a gente confere. Lá a gente vai. Me pergunta isso lá, que aí eu vou te responder. Aí já não dá, né? Aí eu vou te responder, né? Mas é interessante mesmo nós olharmos assim, porque nós só podemos... É tão grande o esplendor da Nova E vai ter Jerusalém, a paz, né, no nosso coração, né? E isso é a paz que excede a todo entendimento. Sim, né? sim. Lá nós vamos entender o que Essa é a paz de que Deus. excede a todo entendimento. Paz de que Deus. Deus vai estar conosco ali, então é a paz mesmo que estará conosco. Mas é algo que a gente não podemos falar sim e nem falar que não. Né? Especialmente um não muito grande. Né? Mas podemos imaginar que pode ser que tenha assim. Sim, se tiver um lugar lá no céu para cães, eu vou estar nesse canil celestial. Né? Eu vou estar cuidando de todos. Eu também. Tem vários gatos, né? Gato. Eu faço analogia com a criação, pastor. Sim. Quando Deus criou o mundo, qual que era o papel de Adão? Cuidar dos animais. Então eu creio que lá no céu... Provavelmente a gente vai cuidar também. Porque é o paraíso, a Bíblia, a palavra de Deus fala, né? Sobre então por isso que eu falei, céu, talvez paraíso. Esse reinar seja sobre a criação. Exatamente. Sobre a nova criação. A nova criação. Né? Então eu vejo também assim que não dá-se para você falar nunca não. Né? Mas pelo menos, olha, pode ser que tenha assim. Eu imagino assim que a gente lá, né, diante da nova criação, nós vamos poder explorar essa nova criação, esses novos mundos, e a gente voltar
para Jerusalém, para render os tributos a Deus, né? De trabalhar lá fora, né? Cuidar da nova criação e voltar. O que Davi fazia, né? É o que Davi falava. Né? Exatamente, né? De voltar, aqueles cânticos de peregrinação voltariam a ser, mas nesse sentido, né? De a gente vindo de todo o universo, o novo universo, na direção da Nova Jerusalém. E nós vamos saber decor lá, né, pastor? Vamos saber esses cânticos e outras letras, né? Com certeza. E outras letras, né? Porque essas letras estão cheias de sofrimento, né? Nem todas são de louvor, né? De sofrimento, de medo até, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Quer dizer, nós precisaremos mais cantar. Eu estava lendo o Salmo 118 hoje e fala muito de louvor, né? Sim, o Salmo de 118. Então, né? Acho que realmente 150, né? Então, vai ser muita alegria, né, pastor? Vai. Muito bem. Pastor, mensagem final para o nosso querido telespectador, nosso ouvinte. A mensagem que eu deixo para você é que, como falei no programa passado, você se deixe realmente deixe a sua vida realmente nas mãos de Jesus Cristo, né? Porque é somente aí que você vai ter essa promessa, e não só a promessa, mas a realidade de estar um dia vivendo na presença eterna de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Consequentemente, de Deus estará com você, e esse sol vai iluminá-lo sempre, ad eterno. Amém. A mensagem que eu quero deixar é uma pergunta que o meu professor do seminário, o pastor Enéas Tonini, fez um panfleto, e o título era: Onde você vai passar a eternidade? Essa é a minha pergunta, que você tenha certeza que essas bênçãos que nós aprendemos aqui e estamos passando para vocês possam ter a certeza que vão viver isso. Amém. Tá bom? Amém. Quero agradecer o carinho da sua audiência. Espero por você no próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até lá, Deus abençoe. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. EIP, Casa da Construção.